Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a trajetória da educadora, escritora e poetisa Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Numa época em que as mulheres eram reclusas ao casamento e à maternidade, Nísia Floresta rompeu limites e foi a primeira a lutar pela educação feminina. Nísia publicou textos em jornais, escreveu livros importantes como Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, considerado a primeira obra feminista do Brasil. Escreveu também diversas obras para denunciar as injustiças sofridas pelos escravos e os indígenas brasileiros. Além de tudo isso, após se aposentar como professora, fundou e dirigiu um colégio para meninas no Rio de Janeiro. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Dionísia Gonçalves Pinto nasceu no dia 12 de outubro de 1810 em Papari, no Rio Grande do Norte. Filha do advogado português Dionísio Gonçalves Pinto e da brasileira Antônia Clara Freire, que era herdeira de uma das famílias mais ricas da região. As terras da família chamavam-se Floresta e tinha uma extensão do que hoje seriam 2 cidades. Dionísia tinha 3 irmãos, Clara, Joaquim e uma meia-irmã do casamento anterior de sua mãe, que era viúva. Como seu pai era português por conta das diversas insurreições anti-lusitanas que aconteceram na região Nordeste durante a permanência da família real no Brasil, ele sofria com as perseguições anti-lusitanas dos movimentos revolucionários e, como advogado, por vezes, assumia causas que iam contra os interesses dos ricos proprietários de terra. Por conta disso, a família de Nísia, durante sua infância e adolescência, estava constantemente se mudando. Dentro do estado de Pernambuco, a família passou por Goiânia, Recife e Olinda, o que permitiu que Dionísia tivesse contato com diversas culturas e realidades ao longo da vida. Quando eclodiu a Revolução Pernambucana em 1817, o sentimento anti-lusitanista cresceu muito e a família foi obrigada a se mudar da Fazenda Floresta em Papari para o município de Goiânia. Em Goiânia, Dionísia iniciou seus estudos no convento das Carmelitas. Além do clássico estudo manual e do canto, incentivado pelo pai liberal, Nísia frequentava a biblioteca do convento. Como era costume da época, quando Dionísia completou 13 anos, foi obrigada a casar-se com Manuel Alexandre Seabra de Melo, um rico proprietário de terras. Mas, poucos meses após o casamento, Nísia deixou o marido e fugiu para a casa dos pais, que a receberam bem, embora tenha sido julgada pela sociedade como indecente por sua atitude transgressora. Ainda fugindo dos movimentos separatistas, quando Dionísia estava com 17 anos, a família mudou-se para Olinda, onde seu pai atuou como advogado em uma causa contra a poderosa família Cavalcante e acabou sendo assassinado no ano de 1828. No mesmo ano em que seu pai morreu, Nísia iniciou um namoro com Manuel Augusto de Faria Rocha, que cursava Direito na Faculdade de Olinda. Sofreu ameaças e foi acusada de adultério pelo marido, que havia abandonado anos antes. Mas isso não impediu que Nísia e Manuel ficassem juntos, e juntos tiveram uma filha, Lívia. No ano seguinte, um filho, que acabou falecendo precocemente. O ano de 1831 foi muito importante para ela. Motivada por seu amor à educação, Dionísia assumiu o nome Nísia Floresta Brasileira Augusta e passou a escrever uma série de artigos para o jornal pernambucano O Espelho das Brasileiras, editado em Recife. Nísia foi uma das primeiras mulheres a escrever para jornais. Nísia escolheu seu pseudônimo por diversos motivos. Floresta, porque era o nome da fazenda onde nasceu. Brasileira, pelo orgulho do seu país. E Augusta, em homenagem ao seu grande amor, Manuel Augusto de Faria Rocha. Em seus textos, Nísia falava sobre as condições de vida das mulheres e defendia a educação feminina no âmbito cívico e moral. Infelizmente, o jornal teve apenas 30 edições. Todas elas contaram com Nísia como redatora.
Quando começou a escrever para o jornal, Nísia se apaixonou pela arte de escrever. Pouco tempo depois, lançou sua primeira obra, o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, publicado em 1832. A obra se trata de uma tradução livre do livro Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher, de Mary Wollstonecraft, publicada 40 anos antes. Ao assinar a publicação do livro, já com o pseudônimo de Nísia Floresta, a autora se torna a pioneira no movimento feminista brasileiro, denunciando o estado de inferioridade no qual viviam as mulheres de sua época e procurando romper com os preconceitos que as cercavam. Logo após a publicação do livro, a família mudou-se para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, seu companheiro, Manuel Augusto, faleceu e deixou Nívia viúva aos 23 anos com uma filha para educar e sustentar sozinha. Foi nessa época seu primeiro contato com o mundo da educação. Nísia lecionou e administrou uma escola gaúcha de 1834 a 1837, até pouco antes da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Em janeiro de 38, mudou-se com sua filha para o Rio de Janeiro, que na época era a capital da República. Em meados do mesmo ano, Nísia Floresta fundou o Colégio Augusto, um dos primeiros do país exclusivo para meninas. Através do Jornal do Comércio, Nísia comunicou a inauguração de seu colégio no centro da capital, onde funcionou por 17 anos. O projeto educativo do Colégio Augusto era inovador, mesclava o ensino tradicional feminino, voltado para a preparação ao matrimônio e à maternidade, e inovava trazendo conhecimentos de matemática, português, ciências e história. Em 1841, publicou seu segundo livro, Conselhos à Minha Filha, que foi um presente de aniversário para Lívia, que completava 12 anos. A partir de 1847, suas obras passaram a contemplar mais a educação, mas nunca abandonando a bandeira da igualdade de gênero. Após sofrer um grave acidente a cavalo em 1849, Nísia deixou a direção do Colégio Augusto e partiu para a Europa com Lívia em busca de tratamento. Nesse período, ela conheceu o pai do positivismo, Auguste Comte, que ministrou um curso de História da Humanidade em Paris. Retornou ao Brasil 3 anos depois e dedicou-se a escrever artigos para jornais, de onde sairia a compilação que deu origem ao seu livro Opúsculo Humanitário. O livro sintetiza o pensamento da autora sobre a educação feminina, além de abordar a pedagogia de forma geral e apontar críticas a instituições de ensino da época. É que as escolas no Rio de Janeiro naquela época, em sua maioria, eram dirigidas por europeus. Segundo Nísia, quanto mais ignorante é o povo, mais fácil fica para o governo exercer poder sobre eles. Ela também defendia o aleitamento materno, porque considerava rude o tratamento dado às amas de leite pelos senhores. Em 1855, o Rio de Janeiro foi assolado por uma pandemia de cólera e Nísia atuou como enfermeira voluntária. No ano seguinte, partiu para a Europa. Nesse mesmo ano, o Colégio Augusto encerrou suas atividades após 17 anos em funcionamento. Na Europa, viajou por diversas cidades e publicou suas obras em francês. Em 1870, fixou residência em Paris, mas em setembro do mesmo ano aconteceu o cerco a Paris, que culminou na Guerra Franco-Prussiana. Nísia, então, viveu temporariamente em cidades da Suíça e da Espanha, antes de regressar ao Brasil em 1872. Chegou ao Brasil em plena campanha abolicionista, liderada por Joaquim Nabuco, mas pouco se sabe sobre sua vida neste período. Retornou à Europa em 1875, morando em vários lugares, até se estabelecer definitivamente em Rouen, interior da França, onde publicou seu último trabalho, fragmento de uma obra inédita, Notas Biográficas. Nísia Floresta Brasileira Augusta, ou Dionísia Gonçalves Pinto, faleceu aos 74 anos no dia 24 de abril de 1885 na cidade de Rouen, interior da França, devido a um quadro de pneumonia.
Apesar de ter morrido em 1885, o corpo da primeira autora feminista brasileira só chegou ao Brasil 69 anos após sua morte e foi enterrada no município de Papari, que hoje leva seu nome, Nísia Floresta. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos marcou a data com o lançamento de um selo postal em sua homenagem. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com mais pessoas. Vamos incentivar a cultura do nosso país. Até a próxima história!